Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós falarmos, sobre temas tão importantes quanto a presença manifesta de Deus. E estamos olhando essa semana num subtema, que Deus tocou o coração de Lídia para que Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse compreender o que Paulo falava, palavra do Senhor. Então é importante nós entender, que para ouvir a palavra de Deus é preciso ter humildade. Pessoas arrogantes, soberbas, até podem estar no meio da igreja, mas não vão entender nada, não vão ouvir nada, porque às vezes medem a sua espiritualidade olhando para o pecado do outro, como foi o caso que vimos ontem. O fariseu, ele dizia que ele não era como os outros, que ele não era como aquele miserável publicano, que ele não era pecador. Então, ele tinha esse padrão que foi condenado por Jesus porque ele confiava em si mesmo, por se considerar justo, e ele desprezava os outros. Precisamos tomar um cuidado para não desprezar os outros, pelo seu pecado, mas muitas vezes nós temos atitudes assim, evitamos estar com pessoas pelo seu pecado. E é muito importante olhar que Jesus não olhou necessariamente para o pecado, o Senhor olhou para o pecador. E foi assim que o Senhor nos salvou. Ele não olhou para o nosso pecado, mas Ele perdoou os nossos pecados. Então nós precisamos ser como Jesus, olhar como Jesus. Quando a gente olha aqui Tiago 4, falando da soberba, da humildade, Tiago 4,6, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Ou seja, Deus rejeita aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o verso 7, ele vem falando, 7 e 8, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Isso aqui é muito claro, é muito importante, depois de falar da soberba e da humildade. Quando a gente obedece a Deus, a gente se sujeita a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então toda ação tem uma contrapartida, uma reação. No momento em que eu faço ao contrário, então a palavra tem muito disso, e às vezes a gente não se apercebe, e só lê na corrida e não vê a profundidade. Então sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Tem gente que resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Aí o diabo não se afasta, o diabo não foge, ele cria o seu ambiente, o seu ninho. E quantas vidas estão sendo enredadas pelo diabo porque as pessoas têm resistido a Deus e se sujeitado à mentira, à arrogância, à soberba, por não obedecer ao Senhor. A palavra-chave dessa semana é obediência. Moisés resistiu, mas obedeceu ao Senhor. Depois do Senhor eliminar todas as possibilidades do coração dele, ele conseguiu obedecer. E eu e você precisamos ter isso no coração. Precisamos ser tocados pelo Senhor. Dizer, Pai, abra o meu coração para que eu seja tocado pela Tua palavra e obedeça, assim como foi com Lídia em Atos 16. Que Deus nos abençoe. Forte abraço, em nome de Jesus. Amém.